Olá, queridos amigos, queridas amigas, que nesse dia de Natal, que todos recebam, né, o amor, a bondade do Criador do Universo, que Cristo possa nascer em cada um dos corações de vocês e que todos venham a servi-lo em espírito e em verdade. Que todos tenham assim um lindo dia de paz. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 25 de dezembro, a lição 13, ela tem como título As mensagens e a missão dos três anjos. A lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 6 a 12, e o que nós observamos nesse texto é que tem a ver tudo com a nossa missão e a mensagem que Jesus deixou para todos nós, para que fosse cumprida, né? E aqui nós vemos, conforme a inspiração de João, os três últimos recados que são dados à humanidade antes da segunda vinda de Cristo, essa vinda gloriosa que está muito próxima, e que foi uma forma assim que Deus encontrou para ele fazer um clamor que os seus filhos não caiam em enganos de doutrinas erradas da mentira, que são produzidas por Satanás, principalmente agora que antecede a vinda de Jesus. E são três mensagens angélicas, né, a respeito justamente do Evangelho eterno. Ou seja, da verdade que Deus tem para os seus filhos, que ele inspirou o apóstolo João, onde João, nesta visão, ele viu pessoas pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho por todos os lugares, para advertir, né, alertar, levar a humanidade ao arrependimento e que todos saibam que haverá um juízo. E em Lucas, no capítulo 11, 23, Jesus diz assim aos seus discípulos, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Bom, aqui Jesus quis dizer a todos os seus discípulos, e que também nós devemos saber, que existe um inimigo real e valente, né, contra nós, e que nós devemos desprezar, né, não desprezar esse alerta, e sim nós devemos nos precaver contra esse inimigo. Ou seja, existe Deus e existe Satanás, e nós devemos tomar um partido, né, um lado. E Cristo espera que nós venhamos a escolher estar do seu lado, para que nós possamos ser a voz, né, de alerta, de advertência ao mundo. Por isso que Cristo fala de que quem não é por ele é contra ele, e que e quem que não está com ele não ajunta as ovelhas, se espalha, né? Ou seja, espalha as ovelhas, começa a jogar, aterrorizar, né? Começa a jogar mentiras no meio da verdade, né?
E a lição de hoje, que fala muito, né, do livro de Apocalipse, nós vemos cenas assim de uma acirrada perseguição ao povo de Deus, que representa-se de uma forma vivida o tema do grande conflito cósmico, né, desde o início até o tempo em que as forças do mal arrojarão os seus maiores esforços, né, contra o povo de Deus. E aqui descrito assim de uma forma assim, mais dramática, né, que fala lá em Apocalipse 12:12, onde mostra grandes, assim, inúmeras evidências de que o diabo, né, o Satanás, ele está entre nós ativamente, né? E no livro nos diz, vejam o que diz Apocalipse 12:12. Por isto alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está ali em Apocalipse 12, versículo 12. O que nós vemos aqui nesse texto é que o diabo sabe que há um povo remanescente de Deus que está sendo preparado, né, e selado para resistir na última hora, e a fim assim de ferir, né, o coração de Deus. Ele, Satanás, ele lançará toda a sua fúria, né, contra esse grupo, né, assim, de pessoas, desses fiéis. É difícil imaginar como alguém poderia entender qualquer coisa nas Escrituras sem considerar o tema do grande conflito, cujo clímax se dará nos últimos dias, né, ou seja, um pouco antes da volta de Jesus. E esse livro de Apocalipse, ele está repleto de citações do Antigo Testamento, como dos Salmos, dos profetas, livros históricos, né, como o Pentateuco, ou seja, os 5 livros iniciais da Bíblia, como assim um grande quebra-cabeça, cujas peças, né, revelam o seu perfeito encaixe, aqueles que servem a Deus com bastante assim referências, onde toda a Escritura ela é inspirada por Deus, que fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E desde Gênesis, né, que fez essa inspiração, até Apocalipse. E com base nisso, nós poderemos compreender melhor o sentido da expressão Evangelho Eterno, que diz ali em Apocalipse 14:6. Que o primeiro anjo menciona, né, ele fala sobre esse Evangelho Eterno. Resta, portanto, né, um povo especial, de pessoas assim, missionárias, semelhantes aos patriarcas, aos mordomos, de uma verdade presente para o tempo do fim. E assim, as 3 mensagens angélicas que falam em Apocalipse 14, que é mencionado. E conforme a mensagem do primeiro anjo, possui 3 características assim, intrínsecas, né, como urgência, abrangência e autoridade. O fato de ser um evangelho eterno, que fala lá em Apocalipse 14:6, se trata do mesmo evangelho da graça, que foi transmitido para Adão, por Noé, por Abraão, por Jacó, por Davi e toda a raça humana, através do plano de salvação em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, que fala ali em Apocalipse 13:8. E tudo isto para fins eternos.
E este é o ponto central para a missão de Deus, é a mensagem divina. E assim o mundo precisa ser avisado, né, sobre o que está vindo, o que irá acontecer, o que irá sobrepor sobre o mundo nos últimos dias antes da volta de Jesus. E assim cada pessoa será obrigada a fazer a sua escolha para a vida ou para a morte. Uma mensagem de arrependimento e do juízo que Deus realmente espera que cada um faça. E hoje em dia, o exclusivismo, ele não é bem visto, sabe? Ele não é politicamente correto. No entanto, o cristianismo que Jesus ensinou, ele é um movimento exclusivista. Ou você está dentro para proclamar o evangelho, ser um missionário, ou você está fora, na luta a favor ou contra. E não são só aqueles que lutam contra Jesus que prejudicam o progresso do evangelho eterno. É também os que não decidem, que esperam e deliberam, enquanto os servos do Senhor travam essa grande batalha contra o mal. Alguns, ao observarem Jesus realizando obras assim poderosas, né, o criticaram, e outros acreditaram e começaram a segui-lo. Outros ainda aguardavam para ver o que mais Jesus faria. Porém, Jesus nos chama somente para nós pensarmos e refletir. Ele nos chama a decidir e agir, né? Não há nenhum muro para nós sentarmos entre o reino das trevas, né, e o reino dos céus, né? Porque é o seguinte, né, uma pessoa que fica, né, em cima do muro, ele já pertence ao inimigo. Ou você está de um lado, ou você está do outro, né? E está na hora de nós agirmos e decidirmos, né? E na verdade, você já está ou num campo, né, ou no outro. E as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 formam um núcleo à parte central daqueles que obedecem os estatutos e mandamentos de Deus na íntegra, né? Onde nós somos chamados a proclamar a verdade ao mundo sobre o Evangelho eterno, que possui 2 fundamentos. O Evangelho eterno, os fundamentos são os seguintes, né? O Evangelho eterno, que fala lá em Apocalipse 14:6, e a adoração ao Criador do Universo. Esses 2 pontos são importantíssimos, né, para os santos, aquelas pessoas separadas por Deus, para serem fiéis e proclamar o Evangelho que a Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que fala em Apocalipse 14:12. Mas esta mensagem, ela não é só para aqueles que são missionários de Deus. É também uma advertência a fim de que os fiéis servos de Deus saiam, né, das fileiras do inimigo, dessas doutrinas falsas que nós nos encontramos principalmente nos dias de hoje, e avancem com perseverança no caminho estreito, no caminho traçado por Jesus para alcançar o reino dos céus. E não importa o que mais façamos, né, todo o bem que nós façamos ao ajudar as pessoas, nunca devemos perder de vista o nosso chamado, a nossa missão especial de pregar o Evangelho da verdade ao mundo que vive na mentira e estão perdidos, mostrando como para essas pessoas, né,
Nós devemos mostrar como missionários para eles encontrar essa bendita esperança. O que há de vir em breve, que é a segunda vinda de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, seu poder, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, para que você possa, saber manusear essas escrituras, ver esses sinais, da volta de Jesus, se preparar melhor, ser um missionário também para alertar as demais pessoas, para que possam observar os estatutos e mandamentos de Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições, não haverá mais traições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.